Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana, sou do sexo feminino, com 31 anos, sou parda, tenho cabelos pretos, tenho estatura mediana e estou trajando uma calça bege e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à aula de hoje. Meus queridos, tema da nossa aula: coesão e coerência, mecanismos de coesão, mecanismos de coerência e estratégias de leitura. Ao final dessa aula, você será capaz de identificar e saber reconhecer os mecanismos a respeito da coesão e da coerência na interpretação dos textos. Portanto, antes de nós irmos para as questões, é importante que eu ressalte com vocês do que é que se trata a coesão e a coerência. É importante lembrar que esses dois elementos, eles sempre aparecem juntos. Se um texto apresenta problemas de coesão, ele também vai apresentar problemas de coerência. Então, veja bem, quando nós falamos de um texto, nós falamos de um bloco que é organizado por partes. Você tem palavras, essas palavras formam orações, essas orações formam períodos, esses períodos formam parágrafos e esses parágrafos juntos formam aquilo que a gente chama de texto. Para que as ideias estejam bem articuladas, eu preciso amarrar essas partes do texto. O elemento responsável por fazer essa ligação entre essas partes do texto se chama coesão. São os meus mecanismos de coesão, que são as minhas conjunções, os meus advérbios e diversas outras palavras que servem como elo de ligação entre as partes do texto. Quando um texto está bem ligado, a gente diz que esse texto está coerente, as suas ideias, a mensagem foi passada de maneira proveitosa. Por exemplo, quando eu digo a seguinte frase: gostaria de sair de casa hoje, porém está chovendo. Observe que eu tenho duas orações: gostaria de sair de casa e está chovendo. A palavra porém é um elo de ligação entre essas duas orações, portanto, ela é um elemento de coesão, porque estabelece uma ligação entre esses elementos. E observe que, além de eu ligar essas duas orações, eu também estabeleço uma relação de sentido entre essas orações. Nesse caso, uma relação de sentido de adversidade. Então, veja bem. Para eu ligar as partes do texto, eu preciso de elementos coesivos e esses elementos coesivos estabelecem a coerência do meu texto. Vamos observar isso nas questões para que nós consigamos observar? Olha o que diz aí. Tem um textinho para nós fazermos a leitura. Faça a leitura atenta. Vamos fazer juntos aqui. Leia o trecho do romance Dois Irmãos, de Milton Atum, para responder a questão. Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yahub. Ela pensava que um ciúminho reles tivesse sido a causa da agressão. Então, vou deixar essa parte grifada, que é a opinião da personagem. Ela pensava que um ciúminho reles tivesse sido a causa da agressão. Vivia atenta aos movimentos dos gêmeos, escutava conversas, rondava a intimidade de todas. Domingas tinha essa liberdade, porque as refeições da família e o brilho da casa dependiam dela. A minha história também depende dela, Domingas. Vamos aqui o enunciado está pedindo. Foi Domingas que me contou a história da cicatriz no rosto de Yahub. Ela pensava que um ciúminho reles tivesse sido a causa da agressão. Percebe que ele enfatizou esse pequeno trecho lá do nosso texto. Preservando-se as relações de sentido, ou seja, a coerência do texto, e coesão, o trecho transcrito assume, ao ser reescrito em um único período, a seguinte forma. Pessoal, é muito comum que a UEA ela peça que o candidato consiga fazer a reescrita, através das alternativas, claro, de um trecho do texto, preservando o mesmo sentido. E aí, é claro, o aluno precisa ter conhecimento dos mecanismos de coesão, de coerência, conhecer os conectivos. Vamos ver em qual das alternativas o sentido é preservado. Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz do rosto de Yahub, a qual, conforme ela me contou, um ciúminho reles provocou a agressão. Perceba que esse conectivo aqui, ó, conforme ela me contou, dá uma ideia de conformidade com o discurso dela. E percebe que quando a gente lê o texto, é a opinião da personagem, a gente não sabe se isso de fato aconteceu. Então, aqui na letra A, o conforme não ficou legal, porque é como se tivesse dado uma certeza de que essa situação de fato aconteceu, então o sentido não foi preservado. Vamos para a letra B.
Foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yahub. Por isso, olha o conectivo aqui, olha a questão da coesão. Por isso, ele teria sido fruto de uma agressão decorrente de um ciúminho reles. Ou seja, aqui também dá a ideia de uma certeza, né, de uma conclusão de uma ação. E a gente sabe que, na verdade, é a opinião da personagem. A letra C diz o seguinte: foi Domingas que me contou a história da cicatriz no rosto de Yahub, a propósito de ela indagar se um ciúminho reles teria causado a agressão. Aqui, ó, a propósito de ela indagar, no caso desse elemento, desse conector, desse elemento coesivo, a frase nem sequer fez sentido, né? Então, houve, claro, um problema de escolha de conectivo, um problema de coesão que afetou também a coerência da frase, né? A letra D diz o seguinte: foi Domingas que me contou a história da cicatriz no rosto de Yahub, mesmo sabendo que tinha sido provocada pela agressão de um ciúminho reles. A mesma coisa, ó, mesmo sabendo, que dá uma ideia de certeza, não preserva o sentido da frase lá do texto, né? E a letra E diz o seguinte: foi Domingas quem me contou a história na cicatriz do rosto de Yahub, que segundo ela, ó, agora entra a opinião da personagem, segundo ela, isso dá uma ideia, está direcionando a informação para ela, havia sido consequência de um ciúminho reles. Então, a única alternativa que é possível é a letra E. Foi Domingas que me contou a história da cicatriz, que, segundo ela, havia sido consequência de um ciúminho reles. Preserva-se o mesmo sentido da oração lá no texto. Certo, meus queridos? Vamos para a segunda questão. Também tem um textinho aqui para a gente fazer a leitura. Vamos fazer a leitura com calma. Diz o seguinte: as pessoas que, desgostosas e decepcionadas, não querem ouvir falar em política, recusam-se a participar de atividades sociais que possam ter finalidade ou cunho políticos. Estão fazendo política, pois elas estão deixando que as coisas fiquem como estão e, portanto, que a política existente continue tal qual é. Então, o texto está dizendo basicamente que aquelas pessoas que são isentas, né? Ah, não quero opinar a respeito de política, não quero me envolver. Você também está fazendo política, porque permanecer calado, não se posicionar, você é favorável a que as coisas sejam do jeito que elas estão, que elas continuem sendo da forma como elas estão. Então, querendo ou não, é um posicionamento político. Vamos para o que a alternativa pede da gente. Pode-se depreender do argumento do texto que o fenômeno político, então veja bem, a alternativa, e aqui também entra a questão da coerência, a alternativa correta, ela precisa estar coerente, ela tem que ter o mesmo sentido da informação que nós podemos captar lá do texto. Olha o que diz a letra A. Então vamos de novo para o enunciado. Pode-se depreender do argumento do texto que o fenômeno político garante a igualdade econômica em uma sociedade de classes. Pessoal, não tem nenhuma informação lá no texto que me faça tirar essa conclusão, né? B, encaminha racionalmente os processos de mudanças históricas. Ele está falando sobre pessoas que são isentonas, né, que não querem se envolver em política, não tem nada a ver com o que está dizendo a letra B. Engloba uma coletividade. Em uma coletividade, indivíduos interdependentes, olha só, política depende do envolvimento de várias pessoas. Há a questão de uma coletividade. A letra C está coerente com o texto. Achamos a nossa resposta, mas vamos ver as outras. Garante a manutenção dos direitos naturais dos homens? Não, o texto não dá essa informação para a gente. Inviabiliza a ação transformadora dos cidadãos, ela também está absurda, né? Nesse sentido, somente a letra C está correta, engloba em uma coletividade indivíduos interdependentes. É a nossa resposta coerente com o que está dizendo no texto. Vamos para a próxima? Olha aí, questão da famema. Ela diz o seguinte: as frases a seguir têm por tema a solidão. Assinale a opção que indica a frase que mostra incoerência, ou seja, há uma relação sem sentido no texto, é meio que elas se anulam, não faz sentido. Olha o que diz a letra A. A solidão do homem não é nada senão o medo da vida. Cara, não tem nada aqui que seja incoerente, não é não? A letra B diz o seguinte: a solidão é muito bela quando se tem alguém a quem o dizer. Peraí, se eu sou solitário, como é que eu vou ter alguém para falar a respeito da solidão? Então, vocês percebem que essas ideias, elas meio que se anulam. Aqui está a coerência do texto. A gente já achou a nossa resposta. Mas vamos ler as outras, só para não ficarmos com dúvida. Vivemos como sonhamos.
sozinhos. A letra D diz: a mesma cerca que impede a saída dos outros impede a sua entrada. Também completamente coerente, né? Não se encontra a solidão, nós a fazemos. Também é um pensamento bastante coerente. Nesse sentido, a única alternativa é a letra B. A solidão é muito bela quando você tem alguém a quem o dizer. Se eu sou solitário, como que eu vou dizer a alguém, né? Vamos à nossa questão de número 4. Tem um textinho aqui para a gente ler também. Vamos acompanhar a leitura. Nossos homens o perseguiram e o procuraram nos dias precedentes pelas aldeias de seus aliados. O bárbaro e infiel Ajuricaba e mais 6 ou 7 chefes menores, seus aliados, foram finalmente capturados e mais 200 ou 300 prisioneiros foram trazidos juntos com ele. 40 destes serão tomados em pagamento pelas despesas feitas por Vossa Majestade nessa guerra e 30 outros para o fundo da taxa real. É um texto bastante impressionante. Você observa aqui, ó, que os indígenas eles foram tomados, né, por despesas, né, ou seja, eles serviram como moeda de troca, como pagamento. Você percebe que há um valor monetário sendo estabelecido para essas pessoas, né? Vamos para as alternativas aqui. O texto retrata o desfecho da revolta da tribo dos Manaós, liderados por Ajuricaba, revelando a visão dos brancos sobre os nativos da região amazônica que eram considerados. Então, observa aqui, acho que a gente já consegue até entender o que a questão está pedindo. Como é que esses indígenas eram considerados para essas pessoas que os vendiam? A letra A diz o seguinte: guerreiros audazes, facilmente manipulados por um líder em busca de vantagens pessoais. Pessoal, eles não são considerados guerreiros audazes, eles são considerados moeda de troca, eles têm um valor monetário. Povos ignorantes e selvagens, afastados da palavra divina e adoradores de ídolos pagãos. A questão sequer falou sobre religião, sobre adoradores, né? Isso não foi mencionado no texto, não está coerente com aquilo que está pedindo a questão, né? A letra C diz o seguinte: mercadoria, opa, essa palavra faz sentido, está coerente com a proposta do texto. Mercadoria em forma de mão de obra para as finalidades de exploração econômica da região. Achamos a nossa resposta. Como eu disse, foi imprimido a esses indígenas um valor monetário, logo a letra C está coerente com a proposta do texto. Mas vamos para as outras para não ficarmos com dúvidas. O que diz a letra D? Indivíduos covardes que se retiravam da frente de combate ao se sentirem seriamente ameaçados. Na verdade, eles lutaram o quanto puderam, né? Essa questão da covardia, do medo dos indígenas não se faz presente lá no texto. Está incoerente com a proposta do texto. A letra E diz o seguinte: traidores da coroa portuguesa em sua aliança com os espanhóis, visando a libertação da Amazônia. Então, você observa que está muito além das informações que o texto nos dá. A única alternativa que está coerente com a proposta do texto é a letra C, portanto, ela é a nossa resposta. Observe, pessoal, é muito importante que você se atente para aquilo que o enunciado está pedindo. Às vezes, as alternativas, elas até apresentam frases, informações que estão coerentes com o texto, mas elas não respondem aquilo que o enunciado está pedindo. Então, é importante estar atento ao comando da questão. Portanto, a única alternativa correta nessa questão é a letra C. Queridos, na aula de hoje, nós vimos a questão da coesão e da coerência textuais. Lembrando que esses dois assuntos, eles estão interligados e para que você se aprofunde um pouco mais nesse assunto, é necessário que você conheça os mecanismos de coesão, que você conheça os conectivos, as conjunções, os advérbios, as palavras que servem como elo coesivo dentro de um texto. Esses assuntos são importantíssimos para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais para continuar acompanhando as nossas aulas. Um forte abraço para você, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.